E assim diz a Escritura. Romanos 8, versículo 1. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Amém. Podeis assentar. Paz seja convosco. Amém. Amados irmãos, nós estamos felizes porque, mais uma vez, a igreja se reúne, né, no cenáculo, aqui na minha casa, para nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Né? Houve aquela reunião, né, anterior, e fiquei muito feliz dos irmãos terem vindo aqui trazer o seu carinho, o seu amor, os seus dons, né, e participar daquela reunião da minha festa natalícia, né, e fiquei muito feliz com a vida dos irmãos e por tudo que aconteceu. E hoje o irmão Bortoluzzi chegou aqui e no seu coração ele deliberou que a gente, né, fizesse a reunião da igreja aqui no cenáculo, na minha casa. E eu achei a ideia, né, boa, né, louvável, né? Então decidimos avisar os irmãos, trazer os irmãos até aqui. E doravante temos o propósito de realizarmos essa reunião sábado, né, no lar de algum irmão. Ou então, outro dia da semana, né? Para que a gente possa, cada vez mais, aumentar o companheirismo entre nós. O companheirismo é muito importante. Porque o companheirismo, ele ultrapassa os limites normais, né? E o companheirismo, ele proporciona o quê? Conhecimento, né? Nós temos homens e mulheres sábias entre nós, né? E é muito bom a gente ouvir o sábio, né? A gente aprende, né? A gente aprende muito com uma pessoa sábia, né? E é muito bom a gente se relacionar com uma pessoa educada, porque a gente aprende a ter mais educação, né? Então isso tudo é somatório, né? A gente vai aprendendo, né? Porque quer não, nós estamos na carne também, né? E muitas coisas a gente precisa conhecer, né? Para a mortificação da nossa carne, né? Para o aprimoramento espiritual, né? Enfim, nós só temos a ganhar, não é verdade? Então, essa dimensão que nós estamos vivendo do cenáculo, ela é muito importante, porque ela é um rompimento, né? Um grande rompimento com o sistema religioso político. Mas nós não podemos pensar que nós já estamos totalmente restaurados. Não. Nós estamos em processo de restauração. Porque senão, Filipenses 1,6 não ia se cumprir nossa vida. Que diz lá? Que seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então, o que significa isso? Que sempre haverá alguma coisa para ser renunciada. E a nossa vida é de renúncia, hein? Renúncia, hein? É a santificação. Né?
diz a Escritura, sede santo em toda a sua maneira de viver. Então nós temos que procurar melhorar em toda maneira. No nosso relacionamento aí com o mundo, no nosso relacionamento particular, né? No nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento paternal, maternal, enfim. Nós temos que aperfeiçoar. Né? E tudo que nós vislumbrarmos que não seja bom, não devemos fazer. É isso. Vamos ter dificuldade? Eu creio que sim, né? Mas não é impossível. E na última reunião que eu estive na casa do irmão Antônio, eles estavam comentando sobre a roupa, né? Então, eu até já falei com a irmã Ju que é uma ideia boa aquela, né? E creio que nós vamos pôr em prática, né? E depois eu quero, depois dessa mensagem, a gente conversar um pouco sobre isso aí, né? Muito bom, boa ideia. E creio que vai dar certo. Né? Às vezes as pessoas falam, mas hoje não se encontra vestes adequadas para um cristão, né? Que tudo está híbrido, né? Tudo está em estado de blasfêmia, né? Mas ainda há costureiras na face da terra. Não? Dá uma magra costura, rompendo o silêncio, né? O barulho do seu movimento. Então a gente pode partir para esse lado. Né? Muito importante a santificação. Né? Paulo fala em Tessalonicenses, santificação do corpo, da alma e do espírito. Então nós temos que santificar. Né? E, amados irmãos, eu me sinto grato a Deus pela felicidade, né? Da sabedoria que Ele tem me dado, né? Da paciência que o Senhor tem me dado. Né? Às vezes o meu espírito fica agitado, às vezes eu quero resolver aquilo, né? Mas Deus tem me dado paciência, né? Deus tem me dado tolerância e Deus tem me guardado, tem me sustentado, né? E eu confesso que nesses últimos tempos eu estou maravilhado com a mensagem, né? Porque ela tem aberto o meu entendimento, né? Para que eu possa ajudar os irmãos, né? A conhecer Deus mais de perto. Né? Eu não prego uma mensagem, né? Eu não prego uma mensagem para, vamos dizer assim, um benefício próprio meu. Não. Eu prego uma mensagem pensando no benefício dos outros. Porque os dons que Deus me deu, eles não são para a minha pessoa. Eu penso assim, posso estar equivocado, né? É para os outros. Eu tenho que doar os conhecimentos, né? E eu sempre falei, certa vez eu falei, muitas vezes repito, eu gostaria de gastar minha saúde levando essa mensagem, do que eu ter uma saúde calada. Eu com a saúde calada, uma saúde eu em silêncio, eu creio que eu sou doente. E quando eu não consigo fazer uma reunião em algum lugar, olha, eu fico mal, hein? Nossa, eu me sinto mal com aquilo. Porque a minha vontade, o meu desejo, né, é ver as pessoas crescendo na graça e no poder de Deus. E o título dessa mensagem de hoje, ele é muito interessante. É a dimensão direcional de Deus, é o título. Né? Ela é a 22ª mensagem, né, da segunda dimensão da primeira trombeta, somando 45 mensagens. E no corpo geral vai dar quanto? Vai dar 1074 mensagens. Então, amados irmãos, são 1074 dimensões, 1029 relativas às vestes sacerdotais, o grande conhecimento que Deus nos deu no Velho Testamento, da imagem. Porque se nós não conhecermos Moisés, nós não conheceremos o Senhor Jesus. Não, ele próprio não disse, lá em São João 5, 45, 46 e 47, se vós conhecesse a Moisés, conheceria a mim, porque de mim escreveu ele. Agora, se vós não estão crendo nos escritos de Moisés, como crerão nas minhas palavras?
Então, o Senhor deu uma grande orientação para nós. E as vestes sacerdotais, elas foram muito importantes. Nas mensagens das vestes sacerdotais, veio a revelação, está quase meia hora de silêncio. Apocalipse 8, versículo 1, o 7º selo. Então, quando Deus revelou a quase meia hora de silêncio, o 7º selo foi aberto. O selo não foi aberto como o profeta. Não, pode ler a mensagem, o 7º selo dele, ela não foi aberta com ele. Ele disse que, olha, aqui está um grande mistério, aqui está um grande enigma. Abriu o 7º selo e fez silêncio, quase por meia hora. E aí nós não encontramos na Escritura nenhuma informação, assim, a olhos nus, como se diz. Não. Mas o Senhor mostrou para nós o que está por trás disso aí. O Senhor mostrou para nós o oculto, o que estava escondido, desde a fundação do mundo. Mas o profeta disse que assim que o selo foi aberto, viriam as trombetas. Então ele estava profetizando sobre a mensagem das trombetas. Ele não chegou a ministrar. Então, nós temos que ministrar a mensagem, a festa das trombetas. E o que era a festa das trombetas? Foi agora, né? Etanim, primeiro dia de Etanim, hoje é o 3º dia de Etanim. A festa das trombetas anunciava o quê? A vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito importante essa festa. E a igreja judia vivia essa festa. Hoje eles não têm o tempo maior, mas nós temos o tempo maior. É o Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse tempo. Nós temos esse privilégio. O mundo religioso constrói templos para ter Deus. Nós não precisamos construir nenhum templo, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. E como nós, como homens, podemos ocupar o lugar santíssimo? Arão ficou ali, mas ele era o quê? Um tipo. Ele era uma sombra da imagem do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, isso é muito significativo. Isso é muito importante. Então, essa mensagem dessa noite, a dimensão direcional de Deus, né, nesse 3º dia de Etanim, ela vai nos conduzir a uma dimensão muito importante. Porque a mensagem, começo e prosseguimento, ela se fundamentou, está fundamentada nas Escrituras. Ela não está fundamentada em ideias humanas, projetos do homem. Não. Ela está fundamentada na Escritura. E nós acabamos de ler que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Não pode. E nós não podemos servir a Deus na carne, só no Espírito. Porque a nossa carne está ligada ao mundo gentil. Nós estamos em terras gentias. Nós estamos em domínio gentil. Nós não temos como expulsar os povos de onde nós estamos. E vão mais longe. Nós não temos nada no mundo gentil. Se nós analisarmos as leis do nosso país, enfim, as leis dos países do mundo todo, não temos nada. Por quê? Se nós não pagarmos o imposto predial territorial urbano, que é o IPTU, o governo pode confiscar esse bem. Não é meu. Eu compro um carro, também não é meu. Eu tenho que pagar isso, aquilo outro, para me possuir o carro. Se eu quero andar pelas ruas, eu tenho que pagar. Se eu vou no mercado e compro alguma coisa, eu tenho que pagar um imposto, tem um tributo, alguma coisa sobre aquilo ali. Conclusão, nada é nosso. Então como que eu posso servir a Deus na carne, se a minha carne é dominada pelo mundo gentil? Ah, mas eu tenho uma dimensão direcional. É a mensagem. E qual é a direção da dimensão que nós temos? A mensagem de um profeta. E o que é a mensagem do profeta? A voz de Deus no homem. É Deus em carne na face da terra. Deus em carne na face da terra. Então isso é muito importante.
Então, nós temos uma dimensão direcional. Deus que nos direciona. Então, amados irmãos, como que nós podemos chegar pela manhã, na empresa, em que os irmãos prestam serviço, e dizer, hoje é sábado do Senhor, e eu não posso trabalhar? Como? Eles vão entender que o irmão, a irmã, ficaram loucos. Deve chamar um carro forte, né? E encerrar o irmão num daqueles quartos ali, um grade, e aplicar injeções de tudo quanto é tipo para acalmar aquele irmão. Não, sabe, vai chegar ainda. Esse homem ficou louco. Ele é um perigo para a sociedade. Então nós somos perigosos para a sociedade. Por quê? Nós não vivemos a lei da carne. Nós somos a contramão. Mas no Filho de Deus, irmãos, é que está a resposta. A ciência procura resposta aqui, ali, lá. Agora tem o pessoal da ciência quântica, aí, que o irmão estava comentando. Eles falam isso, aquilo, outro. Mas não tem como você fugir da Escritura. Não tem. Não tem. Jesus é a própria ciência. Então eles querem fazer isso porque eles estão em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E nós sabemos que o estado de blasfêmia ele tem 3 dimensões. O estado de blasfêmia oculto, o estado de blasfêmia aparente e o estado de blasfêmia declarado. Então, quando uma pessoa começa a usar um vício às escondidas, ele está em estado de blasfêmia oculto. Daqui a pouco ele está fumando, bebendo, usando droga, não tem todo mundo. Porque agora ele está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Como um homem abraça uma moça, né, e eles se beijam em público, ele está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Né? Porque quando um homem toca os lados da mulher, ele sente o desejo sexual. Né? Só ele está doente, né? Não sente nada. Né? Conclusão, como que está a sociedade gentia? Estado de blasfêmia declarado contra o Senhor Deus. Tudo que eles fazem contraria a Deus. Vamos chegando agora ao final do ano religioso. Aí eles beijam, se abraçam, né? Soltam fogos, né? Arma a tal de árvore de Natal e colocam um presépio embaixo e se matam diante de tudo aquilo ali. E chegam e se encontram embriagados, né? De droga, ou de bebida alcoólica, ou de outra coisa aí, de algum entorpecente, e dizem que estão felizes, né? Que se abraçam, feliz ano novo, feliz Natal, feliz isso, feliz aquilo. Não, irmão, é uma infelicidade total. A lei de Moisés, quando Deus, lá em 24:12, de Êxodo, diz para Moisés, sobe aqui no monte e dar-te pedras. E a lei, os mandamentos, é exatamente, irmão, a dimensão que nos protege, nos guarda, nos blinda contra o sistema gentil. A lei de Moisés, exatamente, ela revela o que o mundo gentil faz. Como está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 8, né? Que não se pode ver a nudez da mulher de seu pai, né? E 1 Coríntios, Paulo fala que havia um rapaz que ousou ver a nudez da mulher de seu pai. Ela era mulher do pai dele, não era mãe dele, mas era mulher do pai dele. Então Paulo está aplicando o quê? A lei. Pergunta, como é o mundo gentil hoje? Será que os pais estão respeitando os filhos, os pais? Não. O mundo está completamente deturpado. O casamento relegado a um plano inferior. Então, enfim, os parâmetros espirituais relegados a planos inferiores. Mas por quê? Porque o gentil é assim. Nós não temos que se preocupar com o mundo gentil. Não, ele não vai mudar. Ele começou assim, permanece assim e vai terminar assim.
Né? Esse dia me perguntaram o que eu achava dessa homossexualidade. Foi uma grande coisa. Se assustaram? Como grande coisa? Porque é o grande sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Daniel profetizou isso. Que o anticristo não teria amor pelas mulheres. Isso chegou, está acontecendo e tomando conta do mundo. Lá e para o alto. A nossa redenção está próxima. Parece até chocante a colocação da gente. Né? Não. Isso é escriturístico. Né? E nós não temos que tratar mal essas pessoas. Não. Longe disso, porque lá em Judas diz, né, que o arcanjo Miguel não ousou contender contra o diabo, mas diz, o Senhor te repreenda. Ali é um ensinamento para nós. Porque muitos têm mania de maltratar essas pessoas. Não tem que maltratar ninguém. Né? Não. Então, amados, nós temos a felicidade de possuirmos a dimensão direcional de Deus. Isso é uma felicidade, é uma graça muito grande. E isso parece estranho para o mundo religioso político. Né? Nós sabemos que a igreja judia, ela servia a Deus na carne e no espírito. Por que ela podia fazer isso? Porque os judeus possuíam um território próprio. Eles tinham uma nação terrena. Eles tinham os limites da sua nação. Hoje é salvo o Senhor. Toda a nação vivia o salvo do Senhor. Mas o gentil não é assim. Qual o sábado que o gentil guarda? Não tem nada contra os adventistas. Mas eles guardam o sábado da igreja romana. E nós sabemos que a igreja romana está em estado de blasfêmio declarado contra Deus. Então, aqui condenando o católico, nem ninguém, não, longe disso. Mas é uma fé que não enquadra com as Escrituras. E como você guarda um sábado que não enquadra com as Escrituras? E como guardar o sábado se você está no mundo gentil? Pergunta. Como guardar essas coisas? Se a nossa carne está na dimensão gentia, o nosso espírito não pode estar. Não. Mas Israel, ele podia fazer tudo isso, porque ele tinha o território dele, uma nação terrena. Pergunta, qual a nossa nação terrena? Se nem a casa que nós moramos não é nossa. Hein? Não tem nada aqui. Concorda? É verdade ou não? Amém? Amém. Amém. Não temos. O carro é seu? Não. O carro não é seu. A casa é sua? Não. Então nada. Mas por quê? Porque o mundo é gentil. E Deus avisou Moisés, falou com os profetas, né, que se apartasse daquele povo, que lançasse fora as suas figuras. Mas eles desobedeceram ao Senhor. Aí a Palestina. Mas a Palestina, não tem Palestina na Escritura, lugar nenhum existe os palestinos. Mas na Escritura diz que eles não fizeram o que Deus determinou. E que aqueles seriam o quê? Espinhos nas suas ilhargas. É o que está acontecendo. Eles tinham um profeta, mas não queriam um profeta. Eles queriam um governante igual às outras nações. E nós temos agora lá, Netanyahu, né? Primeiro-ministro de Israel, ligado com o mundo. Israel hoje é membro da ONU, faz parte de tantas organizações internacionais, participa das competições esportivas e tantas coisas. Aonde a lei de Deus nós temos que participar dessas coisas gentias? Em lugar nenhum, gente. Mas Israel está assim, então é a apostasia. Então o que nós precisamos? De uma dimensão direcional para nós suportarmos todas as investidas do mundo gentil. É a mensagem. É a mensagem de um profeta. E nós temos isso, graças a Deus. Nós temos que levantar a mão para os céus. E não ter temor de nada. Não. O mundo está passando por uma fase terrível.
A gente conversava aqui, o nosso país está entrando em crise, mais crise, crise, mais crise. Mas diz a Escritura, diz o profeta, o justo não medirá o pão e nem a sua descendência. Então, amém. E acabamos de ler, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você quer mais condenação que você não possa comer e beber e vestir e ter um lugarzinho para ser repousado? Não é uma condenação, não. Eu creio que seja. Né? Você não tem um lugar de repouso, um lugar para você reclinar a cabeça, que o Senhor não tinha. Pensou? Ele não tinha. Ele se fez maldito no madeiro para nos salvar. Olha que Deus maravilhoso. Se fez maldito para que eu não fosse, meus irmãos, malditos. Então, amados irmãos, nós somos os judeus espirituais desta hora. Adoramos o Senhor Deus em espírito. Né? Sim, porque nós habitamos na dimensão carnal. E nós habitamos onde? Em terras gentias. Por isso que Paulo disse que ele anelava, né? Ele desejava de todo o coração ver os filhos de Deus. Porque o Filho de Deus seria aquele que viveria só em espírito, mas não na carne. Porque ele sabia que Israel ia apostatar da fé. Sabia que Israel ia se enredar com o mundo. Paulo tinha essa revelação. Por isso que ele colocou, né? Deus usou ele para colocar lá em Tessalonicenses aquelas palavras. Examina tudo e retende o bem. Que vai aparecer tanta coisa que nós temos que examinar. E Atos 17, 11, o que diz? Que os que estavam em Tessalônica foram mais nobres do que os outros. Porque examinava todo dia as Escrituras para ver se as coisas eram assim. E nós temos que fazer isso. E o que a mensagem tem feito conosco? Nos ensinando a examinar as Escrituras. Né? Por isso, Deus tem nos guardado de tantas coisas. Agora, irmãos em Cristo, então a justiça da lei da carne, né, ela se cumpre em nós, em todas as dimensões. Porque Deus tem nos amado primeiro. Né? Antes de nós amarmos a Deus, Ele já tinha nos amado. Ele sabia das nossas deficiências, das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas tendências. E nós somos sujeitos a influências. Às vezes uma influência pode falar muito alto no nosso coração. Né? Por isso que nós temos que estar alicerçados na Escritura. São João 4,24, ele diz aqui, ó, João 4,24, diz assim: Deus é Espírito, importa os que o adoram, adorem em Espírito e verdade. Ora, essa é a dimensão direcional de Deus nas nossas vidas. Né? Para essa hora, nada nos pertence no mundo gentil, como disse. Né? Tudo pertence ao Estado político, religioso. Porque o sistema hoje é religioso político. Mas quando o anticristo tomar conta, o governo será político-religioso. Aí ele vai determinar qual é a forma de adoração que as pessoas devam ter. E quem não aceitar aquilo, certamente perecerá. Hoje, o sistema religioso comanda a política. Quem elege os governantes é o sistema religioso. Não é o seu voto, não. Isso é engano. É o sistema que ele elege. Há um jogo de interesses, né? Em todas as dimensões. Então, o sistema que vai eleger. Quando um sistema for político-religioso, sob a égide do anticristo, aí a política vai determinar qual é a sua religião. E diz Daniel que ele tinha amor ao Deus dos seus pais. Então, amado, e quem são os pais do anticristo? O próprio diabo. Né? Então, amados irmãos em Cristo, nós, pela graça, temos sido segregados, ou seja, separados desse sistema religioso político. Deus tem nos separado disso. Nós somos poucos. Né? Poucos. Mas, como diz o profeta, um pouco com a palavra verdadeira vale muito mais do que milhões sem a palavra.
Porque certa vez Maria e José, eles foram para a festa dos pães árabes e voltaram para a festa. Um determinado ponto lá, não viram o Senhor Jesus. Ué, mas onde está o menino? Eles estavam caminhando sem o menino. Eles eram crentes sem a palavra. E entraram, pânico, e vão procurar esse menino. E vai na casa de um, e vai na casa de outro, e vai para cá, e vai para lá, na casa dos parentes, procurando um menino. Você não vai encontrar Deus na casa dos parentes. Você vai encontrar Deus através da Escritura. E aí, eram crentes sem o Senhor Jesus. Aí o que fizeram? Veio no coração deles, vamos para Jerusalém. E foram. O que significa Jerusalém? Habitação de paz. Aí encontra o Senhor no meio dos doutores. Aí Maria fala para ele, eu e o teu pai estavam te procurando. Maria não é mãe dele, José nunca foi pai dele. Ele falou assim, mulher, não sabes que tem que cuidar das coisas do meu pai? Ele era o próprio Deus na dimensão de filho. Nós sabemos disso. Não há Santíssima Trindade. Mas ela corrigiu. Quando chegou lá em Caná da Galileia, o que ela falou? Fazer tudo o que ele disser. Ela não pregou, ela corrigiu, ela orientou, ela lançou uma súplica sobre o povo. Vamos fazer tudo o que ele disser. Então, amados irmãos em Cristo, nós, pela graça, estamos nessa dimensão. A dimensão da carne, ela simplesmente, irmão, nos conduz, se nós não tivermos conhecimento escriturístico, à morte. Porque a lei da carne é morte. A lei da carne é a morte. Então nós temos que ter força sobre isso. Por isso que Oséias disse que Deus, Oséias 13:14, nos remiria da violência do inferno. E como nós somos remidos da violência do inferno? Através da mensagem do profeta. Se nós vivemos essa mensagem, que são os mandamentos puros, inquestionáveis de Deus, Satanás não terá poder sobre nós. Mas ele tem sobre a nossa carne. Então a carne é a nossa grande inimiga. E nós temos que lutar contra essa carne. Quando falo nós, o homem interior, o nosso espírito, lutar contra a carne. E nós só podemos adorar a Deus pelo nosso espírito, jamais pela carne. Nós somos eleitos do Senhor Deus, né? Para seguirmos a mensagem restauradora, começo e prosseguimento. Então nós não temos que registrar nossa fé em cartórios gentios. Não. Não temos que registrar. Porque quando nós registramos a nossa fé num cartório gentil, a nossa fé fica submissa ao mundo gentil. Isso é o quê? Coisa da carne. Eu não adoro a Deus pela carne, eu adoro a Deus pelo Espírito. Então, conclusão, eu tenho que romper isso. E foi o que aconteceu. Nós não somos uma denominação. Nós não somos religiosos. Nós não somos um... Não, nós somos filhos de Deus. Os judeus espirituais dessa hora. Nós somos o quê? A resposta que o mundo procura. A resposta que a ciência perdeu. A ciência médica, ela foi dominada pelo vírus. Ela cria um remédio e vê um vírus maior que aquele remédio que ela criou. Ela cria um remédio para combater tal vírus e esse mesmo remédio cria outros. E a pessoa fica enredada nesse sistema. E aí você começa a comprar remédio, tudo quanto é tipo. Você compra um remédio para dor de cabeça, que provoca dor no estômago. Você compra um remédio para combater a dor de estômago, que provoca um problema intestinal. Aí você compra um remédio para combater o problema intestinal, que aí começa a dar problema no cérebro. Conclusão, daqui a pouco você está tomando 50 tipos de remédios. Vira escravo dos laboratórios médicos. Pode até ser componente que eu estou falando aqui, mas é a grande verdade.
Então, o mundo gentil, ele é indigno, ele é trágico, ele é tétrico, é terrível. Deus, irmãos, tem nos guardado dessas coisas, graças a Deus. Então nós não temos que registrar, ter nossos registros, não. Aí você me pergunta, e a minha identidade? Isso é um registro carnal. É a sua carne lá, naquele cartório, naquela entidade. Mas eu não posso, o meu espírito está ligado a isso. Não, ele está separado. Como que alguém diz que serve a Deus e o estatuto dele está lá na mão do ímpio, dominado pelo sistema religioso político? Tem que romper com isso. E Deus, ele usar essa graça. Deus tem dado essa graça para nós. Então, meus irmãos em Cristo, 24:12 nos orienta sobre tudo isso, né? Ora, quando nós nos submetemos às leis gentias, nós ferimos as Escrituras. Mas a nossa carne, ela tem que cumprir a lei gentia. Mas o nosso espírito não. Eu não posso dobrar o joelho com uma estátua, porque o governo me impõe. Aí não. Mas eu chegar no horário de trabalho, aí sim, a minha carne vai cumprir. Horário das 7 às 11, das 7 às 11 eu vou trabalhar. Porque eu recebo meu dinheiro, os meus vencimentos, do mundo gentil. Eu vou comprar o meu alimento no mundo gentil. Quando Israel precisava fazer alguma coisa no mundo gentil, pagava. Quando foi para preparar aquelas ferramentas, amolar as ferramentas, fazer ferramentas, foi lá com os filisteus, né? Mas pagou. Não é a mesma coisa não. Ali era o quê? Era uma dimensão carnal. E nós aqui? Tudo que nos envolve é da carne, irmão. Se eu quero comer, eu tenho que ir no mundo gentil, não tem? Se eu quero me vestir, eu vou para o mundo gentil. Será que é pecado isso? Não, mas foi um gentil que falou para Neemias que fosse restaurar Jerusalém. Então nós temos que saber colocar as coisas, né? Nós temos que ter sabedoria, né? Eu coloquei aqui, ó. Então, nós não temos que ter nenhum registro espiritual em cartório nenhum, né? Não temos que construir templos, porque assim, se nós construirmos templos, nós temos que submeter à lei gentil. Tem a regra de postura do município, não tem? A lei de postura. Você tem que fazer as coisas conforme a prefeitura quer. Você não pode dizer conforme a escritura diz. Não, conforme a prefeitura determina. É código de postura, né, do município. Então, meus irmãos, nós, pela graça, recebemos de Deus a revelação dessa dimensão direcional. A nossa carne está ligada ao mundo gentil, mas nosso espírito não pode estar ligado ao mundo gentil. Se o meu espírito estiver ligado ao mundo gentil, eu vou blasfemar contra Deus. Como que eu posso fazer um culto ecumênico? Eu creio no Senhor Jesus Cristo, outro creio nisso, naquilo, e nós vamos fazer um culto a Deus. Que Deus que é esse? Não. O que é ecumenismo? União de deuses e mais deuses. Cada um tem o seu Deus próprio, né? Cada um crê num Deus, à sua maneira, levanta um templo, levanta uma fé, e muitos seguem aquilo ali, né? Nós temos que servir a Deus pelas Escrituras. Nós temos que viver Urim Tumim, Velho e Novo Testamento, sombra e imagem, luz da revelação. Então nós não temos que ter nenhuma ligadura com o mundo. Nós somos a igreja invisível, porque adoramos ao Senhor Deus em espírito. Já os denominacionais, eles precisam da autoridade religiosa política para eles viverem. Se o governo negar que eles façam um templo ali, como é que eles vão servir a Deus? Porque ele entende que se não tiver um templo feito pela mão dele, Deus ali não está. Quando a Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então Satanás enganou esse povo. E eles acham que quanto maior for o templo que construir, mais poder eles têm. Muito pelo contrário. Não tem que ter templo terrestre nenhum.
O altar é o Senhor. Ele é o nosso grande templo. Né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem criou o templo. E nós já falamos sobre isso. As razões que Salomão construiu o grande templo. Então nós somos a igreja invisível. Nós, pela graça, estamos isentos dessa blasfêmia. Agora abra aí 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 2 Coríntios 3, 1. Olha o que diz aqui. 3, 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e coração. Bom, amados irmãos em Cristo, nós somos a carta de Cristo, o ministério do Espírito. Né? Moisés foi o ministério da letra, mas Jesus é o ministério do Espírito. Mas nós não podemos desprezar Moisés, porque Moisés revela para nós quem é Jesus Cristo. É em Moisés que eu vou conhecer o Senhor. Eu não posso separar o velho do novo e nem o novo do velho. Pelo contrário, os dois são leis do Senhor. Né? Então, os israelitas, eles formaram uma nação cujo território era compacto. Agora nós somos o quê? Espalhados pelo mundo todo. Somos um pouquinho aqui em Campo Grande, um pouquinho ali na Bolívia, enfim, um pouquinho lá na China, em todos os lugares. Há eleitos de Deus. Houve uma coisa na China, muito importante, aconteceu na China, que é um país que dizem que não crê, 90% não crê em Deus. Mas uma coisa interessante, lá na lei do país, uma mulher não pode ter tantos filhos. E agora eles liberaram para ela ter 2 filhos. Não foi assim? Não é assim que houve? 2 filhos. Ora, mas isso é a escritura. A mulher salvar-se-á dando à luz filhos. E não um só. Quer dizer, quer queira, quer não, eles se submeteram à lei do Senhor Deus. Por que aconteceu isso lá na China? Porque lá há eleito do Senhor, gente. Há eleito do Senhor. Há mulheres honradas. Não. Há um conceito que não existe uma mulher honrada no mundo. Quem disse? Ah, sim. É como diz o Daniel, nós temos que encontrar. É Deus que vai nos levar a essa mulher. Não? É Deus que vai abrir o nosso entendimento para nós acharmos, para nós homens achar essa mulher. E a mulher achar o homem certo. Não? Porque o mundo está completamente desvirtuado. Então, amados irmãos de Cristo, então a nossa dimensão carnal, ela está sob o domínio gentil, mas o nosso espírito não pode ficar sob o domínio gentil. Não. A lei de Moisés, a lei que Deus trouxe para Moisés, o grande legislador, ele que foi estadista. O que é estadista? Aquele que governa o povo pela lei de Deus. Agora diz que Lula é estadista. Não, um corrupto. Desculpa falar isso aí. Corrupto. Um homem que não vive a verdade. Ele não é estadista, nunca foi, não será. Diz que o De Gaulle, né? É De Gaulle, né? da França, grande estadista. Não, ele governou o povo por lei humana, lei do homem. Neemias foi governador em Jerusalém 12 anos. Nunca ousou usar do erário público. Ainda fez que os governantes anteriores a ele, que profanaram a palavra, devolvessem o dinheiro para o povo. Neemias significa confortador. Ele nunca usou o dinheiro do governo. Pergunta, e esses políticos mundo gentil aí? Usou dele, do governo, da mãe dele, do povo. E onde ele puder tirar, ele tira. Não é assim? É, ué. Ou eu estou equivocado? Então, amados irmãos, a nossa dimensão carnal, ela está no domínio gentil. Mas nosso espírito não pode, em hipótese alguma, assim está.
Vamos para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Lá o quinto livro, começo das Escrituras. 4, 19. De Deuteronômio. Aqui, já encontrei. 4, 19. Diz assim: e não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos solos, e sejam impelidos a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então o sol, a lua, as estrelas é benefício para bons e para maus, né? Para grandes e pequenos, para ricos e pobres, para eleitos do Senhor Deus e eleitos do diabo. Então nós não podemos fazer disso aí a nossa fé. Não, de forma alguma. Mas aos que adoram a lua, aos que adoram o sol, aos que adoram as estrelas, os exércitos dos céus. Não, as Escrituras para a gente não proceder assim. Então, nós somos a carta de Cristo. Não escrita com tinta, mas pela revelação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então nós não podemos se inclinar para essas coisas. Então trata-se de uma possessão, né, imunda. Quando a gente vive fora da Escritura. Quando alguém tem uma fé fora da Escritura, aquilo é imundo. Aquilo é uma blasfêmia. E nós não podemos deixar ser levados pela emoção. Há coisas que emocionam, há coisas bonitas no mundo. Nossa. A alegria no sol da carne é uma coisa imensa. Não vê essa competição que teve aí? O movimento que foi no nosso país. O espírito estava as pessoas, todo mundo indo, todo mundo vindo, todo mundo, né, se abraçando, rindo. As nações se confraternizando, foi assim. Houve umas briguinhas, né? Mas a maior parte foi confraternização. Como é que terminou? Nem se fala mais disso. Porque é uma alegria temporária. É uma alegria passageira. Ora, nós temos que ter uma alegria eterna. Não adianta ser alegria passageira. Não. É igual aqui no Brasil. Segundo, na minha época de mais jovem, eu tomava conhecimento que eles trabalhavam o ano inteiro no Rio de Janeiro, não sei se hoje é assim, para fazer a fantasia. Aí chegava, não é assim? O ano inteirinho trabalhando, fazendo fantasia, para usar em 3 dias, e acabou. E quando acabava, começava de novo. Alegria amaldiçoada da carne. Isso não alegra o nosso espírito, não nos conduz para a graça e para a glória. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Há muitas alegrias ainda na nossa carne que não agradam ao Senhor Deus. E que nós não precisamos ter essa alegria. Será que para nós ficarmos alegres, felizes, nós temos que abrir aqui uma garrafa de champanhe, de uísque, e nós nos embriagarmos, né? Depois vomitar no próprio pé e dizer: Deus está conosco, que felicidade, feliz Natal. Oh, gente, não. Eu prefiro que eu não tenha essa alegria. Se essa é a alegria tremenda que fala, então eu quero ficar triste. Porque é uma coisa passageira. Se você prestar atenção nisso, nós que passamos pelo mundo, são coisas passageiras. E não nos levam, elas não levam o nosso espírito a Deus. Nós não adoramos a Deus dessa forma. Nós temos que cultuar a Deus, de acordo com as Escrituras. E não de acordo com uma religião, de forma nenhuma. Agora veja aí, 1 Reis 8,45. É um pouquinho para frente. 1 Reis 8,45. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faz de justiça. Agora vamos comparar essa escritura com Provérbios 28, versículo 9. Provérbios, agora vamos lá para Provérbios 28, versículo 9. Provérbios depois de Salmos. Provérbios 28, 9. Olha o que diz aqui, irmãos. 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos
de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E agora? Ouve então os céus a sua oração e a sua súplica e faz justiça. Mas se você não crê na lei do Senhor Deus, como você quer que Deus ouça a sua oração? Muitos me procuram para orar por eles, que eles querem se curar de enfermidade, o outro quer casar, o outro quer um carro, tal. Mas não quer esse Deus que está proporcionando isso a ele. A gente é injusto, muitas vezes, para com o Senhor Deus. E aqui diz, o que desvia os seus ouvidos ouvir a lei, até a oração dele é abominável. Aí pergunta, como está o sistema religioso político? Em estado de graça ou de desgraça? Eu digo que está em estado de desgraça, porque eles não servem a Deus pela sua lei. Eles servem a Deus pelo que ele entende que deva ser feito. Criou-se a Bíblia paralela, né? E aí tudo pode, tudo acontece. Então o culto é o perfeito clamor do Senhor Deus. E o culto tem que ser de acordo com a lei, porque é uma lei que rege a adoração. E a lei diz que nós adoramos a Deus em espírito. E para me adorar a Deus em espírito, só pelas Escrituras. Não há outro meio. Eu tenho que viver o Urim e Tumim, Velho, Novo Testamento. O que revela que as abominações são blasfêmias contra o Senhor Deus. O mundo está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. O seu Jesus político está completamente perdido. Agora aqui em 2 Reis 10, 27, vamos voltar lá. 2 Reis 10, 27. Está aqui. 10, 27. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Hoje, o que significa isso? Olha aqui, quando Jeú encontrou com Jonadab. Então veja bem, a estátua de Baal foi quebrada. Tudo que era do louvor ao diabo foi destruído. E transformou-se aqui em fezes. Gente. Então, o que o mundo está vivendo hoje? Fezes de Satanás. Porque não quer romper com o sistema religioso político. Mas por que não quer romper? Porque ele é filho do diabo, gente. Se você for filho do Senhor Deus, for águia, vai ter que voar, vai ter que sair do meio dos patinhos, vai ter que sair do meio da lama. Agora, se não é o Ilê de Deus, continua ali naquele louvor. Às vezes eu volto para o Paraná, passo por lá, e encontro aquelas pessoas que eu falei a mensagem. Eles estão piores do que quando eu fui a última vez. Por quê? Porque são predestinados a servir a Satanás. E Deus não vai restaurar filho do diabo. Não. Deus restaura os seus filhos, os seus eleitos, os seus chamados. Mas Deus não restaura o filho do diabo. E a religião quer salvar o filho do diabo. É a mesma coisa você querer que Caim vá para o próprio dos céus. Não tem como. Então, meus irmãos em Cristo, então nós temos a direção, graças a Deus. Vamos ler Atos 17, 11, que nós já estamos praticamente encerrando essa mensagem. Atos 17, 11. Ela diz, ora, esses foram mais novos dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a Escritura se essas coisas eram assim. Examinar a Escritura. Nós temos que examinar. Nós não temos que se deixar dominar por nenhum vento doutrina. Ah, o PhD tal falou isso, o doutor em divindade afirmou aquilo, o ministro tal disse isso aqui, o rabi não sei quem afirmou tal coisa, o Papa anunciou isso, aquilo outro. Não! Nós temos que ir para as Escrituras. Então o exame escriturístico ele é da mais alta importância. Por quê? Ele corrige as distorções, coíbe os abusos, aniquila com a dúvida, restaura os pensamentos e as ações e estabelece o exercício dimensional da direção de Deus. Então eu quero saber que o pastor tal, não sei quem, tal, está vivendo isso. Se aquilo não enquadra com a Escritura. Isso para lá. A parte dessas coisas. E, para encerrar,
Vamos ler 2 Coríntios 12, versículo 18. Olha o que Paulo fala aqui para Tito, sobre Tito 12, 18. Vai. Olha o que está escrito aqui. Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? É isso que os irmãos têm que fazer. É isso que nós temos que fazer. Andarmos na mesma passada, na mesma pisada. Não podemos ir além do que está escrito. Não podemos acrescentar e também não devemos tirar. Andar no Espírito nas mesmas passadas é servir a Deus. Paulo fala assim, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Então, amados, vamos imitar o que é bom. Vamos seguir o que é graça. E que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde no seu grande amor e que Deus tenha misericórdia com cada um de nós, como está lá em Lamentações. As misericórdias do Senhor são infinitas e elas se renovam a cada manhã. Capítulo 3 de Lamentações, nós lemos isso aí na casa do Senhor, né, irmão Antônio? Então, amados, Deus abençoe. Nós não somos melhor que ninguém, não. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus tem achado graça em nós. Porque nós não queremos, irmão, honras terrenas. Não. Nós queremos honrar o Senhor e viver a mensagem dessa hora. Amém? Fiquemos em pé e que Deus nos abençoe. E que Deus nos guarde no seu grande amor. E nessa noite nos reunimos aqui na minha casa, no meu lar, aqui nesse cenáculo. E eu fico feliz e agradeço a Deus por tudo isso e aos irmãos que aqui estão. Vamos em paz e que a graça e o poder de Cristo esteja em cada coração. Uma boa noite e que Deus abençoe. E que essa paz bendita jamais saia dos nossos corações. Shalom Adonai. O Senhor é a paz. Amém.